Bem-vindos ao Me Conta Seu Processo, seu espaço para passar pelos processos da vida com as suas amigas psicólogas. E a gente tá num lugar maravilhoso hoje, né, Pri? A gente tá com uma convidada muito especial, que ela é uma querida, que é a Mai Rabelo. Ai, gente, obrigada pelo convite, eu tô feliz. E a gente tá aqui no estúdio Mai Rabelo, que é um lugar maravilhoso. A gente, quando entrou aqui a primeira vez, eu me senti transportada para um outro lugar. E a Mai, além de aceitar nosso convite, também está nos recebendo aqui. Muito obrigada por nos receber nesse espaço tão especial. Muito obrigada, Mai. Vai ser incrível conhecer um pouco do seu processo e mostrar para as pessoas a pessoa maravilhosa que você é e o trabalho maravilhoso que você faz. Obrigada. Eu conheci a Mai através da Pri, né, Pri? Você já fez alguns ensaios. Conta um pouco pra gente apresentar e a Mai também se apresentar. Eu conheci a Mai, acho que em 2014 ou 15, que ela fez o ensaio de uma amiga minha, que foi ela fez o pré-wedding e fez o ensaio de casamento, que é a Gi. Beijo, Gi, querida. E aí, a partir disso, eu deixei a Mai assim, guardadinha. Falei, não, vou fazer ensaio fotográfico com ela. Tem uma pegada pin-up, que eu acho que tem tudo a ver comigo. Então, eu falei, não, tenho que fazer um ensaio de pin-up. E aí, eu fui deixando. E aí, eu fiz ensaio de pin-up, fiz ensaio sensual, fiz ensaio de família 2 vezes. Fizemos ensaio do podcast. Isso, as fotos bonitas que vocês estão vendo no vídeo. É tudo a Mai que fez. Tudo a Mai que fez. Sou cliente dela e vou fazer outros ensaios. Ainda faltam alguns, né, Mai? Falta ensaio na praia. Muita coisa. A Pri quase gabaritou já todos os verdade. Falta a gente ir pra Paris com ela também. Também fazer falta ensaio pra em Paris. Mas, Mai, conta um pouquinho pra gente, porque assim, você é uma fotógrafa maravilhosa, é referência no Alto Tietê, né? E já tá transpondo as barreiras mundiais, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi isso, seu processo de ser fotógrafa. Bom, faz tempo. Eu comecei com 17 anos. O Derli Mello, que é um grande fotógrafo aqui da cidade, ele tem uma escola de arte, ele me convidou para fazer um curso, né, de fotografia básica. E eu ainda tava, 17 anos, aquela coisa de o que eu vou ser da vida. Desde pequena eu achei que eu fosse trabalhar na área ou de eventos mesmo, porque meus pais são da área, ou na área de hotelaria e turismo, que era uma coisa que eu queria. Quando eu era criança eu falava que eu queria ser comissária de bordo. E aí o Derli me convidou para fazer esse curso de fotografia e eu amei, me encontrei e eu não sei fazer outra coisa hoje. É demais. Começou super cedo. Metade da minha vida eu faço foto. Que legal. E a gente convidou a Mai hoje para falar de um tema que é muito interessante. A gente vai fazer, na verdade, uma dobradinha de episódios. E hoje a gente vai falar de feminilidade, né? A gente pensou na Mai porque ela tem esse contato com muitas mulheres, fotografando muitas mulheres. E provavelmente a gente vai ouvir muitas histórias de resgate também, né? Dessa feminilidade, enfim. E a gente quer conversar sobre esse tema. E nós vamos ter depois um episódio falando sobre masculinidades também. Então é uma duplinha aqui de episódios muito especiais. A gente quer falar desse tema como mulheres, né, Pri, falar um pouco dos nossos processos e falar para mulheres. Até agora a gente teve, a maioria dos nossos convidados são mulheres, a gente só teve um convidado até agora, né, que é homem, e isso foi uma escolha nossa, né? Sim. Porque nós queríamos, principalmente a primeira temporada, enaltecer mulheres que a gente conhece, que são próximas e que são incríveis profissionais, assim como a Mai também. E aí a gente quer conversar um pouco sobre isso, né, como se dá as muitas feminilidades, né? As feminilidades plurais, as possibilidades, através também da imagem, né? Porque a questão da imagem para a mulher, principalmente quando a gente pensa nesse viés da psicologia, pode passar por muitos lugares e alguns de muito sofrimento, né? Distorções. Muitas mulheres, né, tem esse tema na terapia, assim, de como fazer as pazes consigo, com a sua imagem, com o seu corpo. E aí, por um lado, a gente não quer ficar só operando numa feminilidade imposta. E por um outro lado, também a gente quer poder se apropriar disso, se sentir bem. Então, a gente vai fazer essa jornada hoje nesse episódio aqui, né, Pri? Sim, até pensando numa experiência própria, né? Quando eu fiz o meu primeiro ensaio com a Mai, eu tinha passado pelo processo do aborto, né, da questão, era algo que eu tava olhando pra isso, né, era o momento que eu tava olhando pra isso, e aí eu achei assim, fazer esse ensaio com ela era olhar pra mim de um outro lugar. Eu sempre quis fazer ensaio fotográfico, eu trabalhei um tempo quando eu era jovenzinha como modelo de exposição, mas não era sobre mim, era sobre um produto, né? Então, quando eu falei, não, eu quero fazer um ensaio sobre mim, eu ficava sempre pensando, qual é o melhor momento para fazer um ensaio, né?
eu vou esperar estar na minha melhor forma, vou esperar estar no meu melhor momento. Então, fiquei adiando, né? E aí, quando eu fiz, eu falei, não, agora é o melhor momento. Não tem melhor momento, né? Em terapia, eu fui olhando para isso, que o nosso corpo, ele carrega as nossas marcas, as nossas dores, os nossos prazeres. Então, o melhor momento é o momento que a gente está vivendo agora. E aí, o olhar da Mai foi sensacional, porque não tem isso, assim, de a pose perfeita, né? A pessoa perfeita. Conta um pouquinho pra gente como é essa experiência com mulheres quando você faz esse trabalho. É muito mágico, porque é isso, sabe? Cada pessoa vem aqui, cada uma tem o seu processo. E aí, cada mulher que chega aqui tem a sua história, tá no momento certo da vida. Isso que você falou é muito real, assim, porque eu tenho muito um contato diário com mulheres que falam assim, eu queria tanto fazer ensaio com você, mas eu vou esperar emagrecer. Uhum. Mas eu vou esperar ter dinheiro. Mas eu vou esperar, sei lá, meus filhos crescerem. E não tem o momento certo. O momento certo é agora. E eu tenho clientes, como a Pri também, que fazem ensaio várias vezes, uma vez por ano, e cada vez é uma fase diferente, é um cabelo diferente, ou estético, ou por dentro mesmo. A gente sempre está em constante evolução, né? E é isso, eu acho que aqui a gente recebe, assim, tantas mulheres com cada processo, cada história, ou uma separação recente, ou um aborto, ou, nossa, eu emagreci, tô me sentindo bem, e tudo bem também. Tô me sentindo bem com o meu corpo, tô numa fase boa, tô me gostando, ou não, ou estou numa fase ruim e quero fazer um ensaio pra me gostar, pra me sentir melhor, pra me entender. E porque eu falo que a fotografia, um ensaio fotográfico é a visão de uma terceira pessoa sobre você. Então, às vezes a gente tá acostumado a se ver no espelho, se ver na selfie, e é um ângulo. É o ângulo que você acha que tá bom, mas as pessoas não estão te vendo assim o tempo todo. E aí você sempre acha que, nossa, talvez não seja tão legal. Quando você faz um ensaio, você fala, nossa, sou eu. Essa frase eu ouço muito. Sou eu mesma? Uau! Sim, é você mesma. E eu não fiz mágica nenhuma, é só a câmera, tá tudo bem. Não tem Photoshop na câmera. Então isso é muito legal de você ver esse olhar da pessoa mudando, sabe? Sobre ela mesma. Tipo, caramba, eu achei que não tava tão bom, mas tá bom. Tá muito bom. E é autoestima mesmo, né? Sobre autoestima, sobre se gostar, se amar. E como é isso pra você? Isso. Você enquanto mulher? Eu aprendo todos os dias com elas, com vocês, com todas. Hoje de manhã fiz ensaio com uma amiga minha que passou por um processo complicado, né, pessoal. E ela tá numa fase, assim, transformadora na vida dela. E isso me agrega muito, me soma muito também na minha vida, porque eu aprendo com cada uma, assim, sabe? Com cada... Pra mim é incrível de olhar, observar, contar histórias. E como você tá nesse universo da fotografia desde muito jovem, como que é pra você quando você é fotografada? Como foram as fases, né? Porque eu imagino que também a gente vai amadurecendo, né? Acho que vai chegando pontos que aí a gente chega numa confiança maior, mas principalmente adolescente, né? Na transição ali pra vida adulta, é um momento um pouco delicado nessa questão da autoimagem e tal. Como foi o seu processo enquanto você já estava aprendendo sobre fotografia, com essa referência do belo, da estética, das posturas e vivendo aquilo? A Mai de 17 anos atrás não é a mesma. Eu tinha uma outra visão, principalmente estética. Eu era bem magrinha, muito, muito magra mesmo, com 17 anos. Daí de lá pra cá, tudo muda, né? O corpo muda e a cabeça vai mudando junto. E hoje eu vejo que eu já sou mais desencanada, sabe? Já sou mais segura. Quando eu fiz 30 anos, lógico, eu tenho contato com a fotografia ali. Às vezes eu pego a câmera, coloco no tripé, faço uma foto, uma selfie. Mas eu nunca tinha feito um ensaio em si. Assim, a não ser minhas amigas, que já tinham feito algumas fotos. Inclusive, o meu pé inicial com o pin-up foi um ensaio meu. Que legal! É maravilhoso, Júlio. Umas amigas minhas, a gente fazia faculdade junto, a Mari e a Paulinha. E aí eu queria dar um ensaio de presente pro Álvaro, que ele sempre gostou de pin-up. E aí eu pedi pra elas, faz umas fotos pra mim e tal. Eu catei qualquer roupa, qualquer coisa que eu tinha, um telefone velho, e fiz o ensaio. E dali as pessoas viram, gostaram, e você não faz ensaio? Faço. E aí eu comecei a fazer e faz 15 anos que eu faço isso. Que legal! Hoje tem um estúdio só disso. Então foi a partir de um ensaio meu. Mas com 30 anos, eu quis fazer um ensaio com o Renato Moretti, um ensaio mais sensual mesmo. E eu tava numa fase que eu tava me gostando.
não, assim, vou fazer o ensaio pra me gostar, mas eu tava assim, vamos fazer o ensaio porque tá legal, né? E aí foi todo um conjunto de coisas. E eu falo que os 30 anos virou uma chavinha pra mim. E a partir dessa fase, assim, que eu comecei a me cuidar, mudou muita coisa. E eu comecei a me ver com outros olhos também. Mas a fotografia é muito legal. E fazer esse ensaio foi muito legal, porque eu vi como que a pessoa se sente aqui. E aí eu falei, caramba, meu trabalho é bem importante, porque é exatamente isso. Você tem uma visão de outra pessoa sobre você e fala, caramba, até que eu tô legal, né? E o seu trabalho, ele envolve uma experiência fotográfica, né? Não é só um estúdio quadrado, branco, né? Você tem um espaço onde você permite uma experiência fotográfica. Como que você pensou nisso, assim? Porque é algo que é inovador, né? A gente vê estúdios tradicionais que tem aquelas fotos todas mais posadas, mas você vê assim, todo mundo fez ensaio com uma pessoa X, todo mundo tem aquelas fotos específicas. Eu que já fiz vários ensaios com você aqui, às vezes nem parece que é o mesmo lugar, porque é uma outra visão, uma outra pegada. Como foi isso pra você? As pessoas tiram sarro disso, né? De botar a culpa no signo, mas o meu ascendente é gêmeo. Eu sempre vou tentando fazer coisas diferentes, porque eu mesmo enjoo. Então, né, a gente fala que geminiano quer ficar mudando o tempo todo. Então, eu quero sempre mudar o cenário, porque é exatamente isso. Eu tenho pessoas que vêm todo ano, uma vez por ano, então eu espero que ela venha de uma forma diferente, veja um cenário diferente, né? Então, e eu gosto muito de mudar, eu gosto de fazer coisa diferente. Então, eu não queria ficar só no fundo branco, eu queria ter outros espaços que me permitissem. Por exemplo, aqui, essa casa é uma chácara, né? Tem a parte verde, bonita, o jardim. Na época da pandemia me ajudou muito, porque a gente não precisava ir em lugares públicos. Então, a pessoa que quisesse tirar foto aqui, fazer um ensaio aqui, tava isolada, só a gente, numa parte verde. Então, eu gosto desse diferencial, assim, sabe? De tentar explorar ao máximo o lugar. E aqui são vários ambientes, né? Sim. Então, eu já tinha visto os ensaios da Pri, todos, né? E aí, o primeiro dia que eu vim, eu ficava... Ai, o coreto! Ai, aqui é a cozinha, né? Então, então tem, como a Pri disse, é uma experiência. Eu acho que a experiência também passa muito pelo contato com você. Porque eu acho que você conversa, vai deixando a gente à vontade, né? Eu não tinha tido uma experiência de fazer ensaio antes daquele que a gente fez para o podcast aqui. E eu tava imaginando uma outra coisa, assim. Eu imaginei que ia ser um pouco trabalhoso. Antes da gente começar, eu tava brincando que eu sou a pessoa que eu tô posturada bonitinha. Falam que vai tirar foto, eu já fico toda torta. E aí, eu falei, nossa, eu acho que eu vou dar um trabalho pra Mai, porque eu acho que não vai dar certo e tal. E foi totalmente natural e o resultado, assim, nossa, ficou muito legal, né? Então, eu acho que essa experiência também do contato, né, com as pessoas. E eu lembro que a gente conversando naquele dia, você falou, nossa, chegam muitas histórias também, né? As pessoas vão se sentindo à vontade com você e começam a trazer os relatos também, né? Sim. Eu imagino que, principalmente mulheres, né? Como é que é essa questão das pessoas, à medida que vão sendo fotografadas, vão falando com você? O primeiro contato, quando a pessoa nunca fez um ensaio, o primeiro contato é sempre, Mai, tenho vergonha, sou péssima pra isso, não sei fazer pose. Falei, então beleza, então você tá no lugar certo, você não precisa fazer pose. E eu tento mesmo fazer o mais espontâneo possível, o mais natural possível. Deixar mesmo a pessoa à vontade pra ficar uma foto natural, né? Não ficar uma coisa engessada. E a pessoa não ter uma experiência ruim, né? Não ter uma coisa meio traumática, né? Porque eu também fico sabendo de histórias que a pessoa fez ensaio e não gostou. Porque se ficou meio tensa ali, não ficou à vontade. Então a gente tenta. A ideia é a pessoa chegar, ter um bolinho, ter um café. Não só vir pra fazer fotos, mas chegar aqui e ser acolhido mesmo de alguma forma. Mesmo porque é o que a gente tava falando, cada uma tá num processo. Às vezes a pessoa tá num processo delicado ali, da vida, e ela quer chegar aqui e se sentir acolhida, né? Então a gente tenta fazer isso o máximo possível, de cuidar daquela mulher que chegou aqui e tá querendo se sentir bem. E a foto é só a consequência. É um resultado desse encontro. Né? E é incrível isso mesmo, porque realmente, assim, a gente tem essa sensação de acolhimento, né? Pra gente poder ser à vontade, pra gente ser quem a gente é. Porque eu acho que a sociedade cobra muito, principalmente da gente, enquanto mulher, né? Parece que tem um checklist, assim, de tudo que é esperado de uma mulher.
Então a gente precisa ter postura, a gente não pode falar alto, a gente não pode falar baixo demais, Palavrão. a gente não pode falar palavrão, a gente não pode ter tatuagem, a gente tem que sentar bonitinho, posturada, não pode aparecer mais que o homem, tem que ter um homem, né? Tem que ser mãe, tem que trabalhar e cuidar da casa e cuidar de marido. Como que você enxerga tudo isso? Assim, essas pressões sociais, elas refletem? Você sente, assim, quando as pessoas te procuram, elas vêm, às vezes, com esse modelo pronto de eu quero que mostre a mulher ideal, a bela, recatada e do lar, né? Bom, aqui a gente faz um ensaio dos anos 50. E é um ensaio de uma época que a mulher era extremamente, né, reprimida, oprimida, né? E eu tento o máximo desvincular essa imagem da mulher daquela época. Porque a pinup em si, ela já é um misto. Ela vem de uma época de uma Segunda Guerra Mundial, que a mulher começou a ter uma ascensão ali, começou a trabalhar, porque os homens estavam na guerra, então eles estavam lá lutando, então elas tinham que se virar. Então elas começaram a trabalhar, começaram a se virar. E então foi uma divisão ali de águas, né? Bem nessa época das pinups mesmo. Mas ainda tinha aquela coisa da Amélia, né? A mulher de verdade, que era do lar. E aí eu tento o máximo. Eu recebo mulheres aqui que não querem fazer foto na cozinha. Não querem. Não, eu não quero fazer foto com enceradeira, cozinhando. Não é minha cara. E tudo bem. Eu tive uma cliente que veio com a filha. E ela falou, mãe, a gente não quer fazer na cozinha. Então, eu acho legal isso pra gente tentar tirar um pouco desvincular essa imagem dos anos 50, que era muito assim, né? Então eu tento dar uma equilibrada, de certa forma, com isso. Mas vem o pessoal dentro da caixinha, querendo estipular a pose certinha, e a gente tenta... Eu acho que é um perfil, né? Eu entendo que tem profissionais que fazem um tipo de foto mais certinha, mas quem já acompanha o meu trabalho, e eu coloco muito de mim no meu trabalho, então muito do meu pensamento, a minha ideologia, o que eu penso no meu trabalho. Então, eu acho que isso atrai público igual. Que bom. E aí a pessoa entende, né? Mas às vezes vem pessoas que não entendem, que quer mesmo fazer certinho e tudo bem, porque as fotos são pra pessoa, não são pra mim. Mas eu tento o máximo colocar uma personalidade nisso, sabe? E realmente tem essa questão de querer impor, de tudo, né? Padrões e... Quando a gente fala, né, do que é feminino hoje, né, no olhar que a gente está conseguindo construir hoje como mulheres, nós ainda estamos numa reconstrução disso tudo, né? Porque eu acho que a gente concorda que a feminilidade ou os aspectos que definem isso não são pré-determinados, eles são construções sociais, culturais de um momento, né? Quando você fala dos anos 50, do pinup, tem uma estética daquele momento. E aí a gente pode ou não expressar isso. A questão é que quando nós somos pequenas, né? Quando somos meninas, nós somos bombardeadas dessas estruturas e do que a gente supostamente deveria fazer. Então, como uma mulher, né, como meninas, como a gente se prepara para se tornar mulher? E as regras, né? Vem a regra. Então, você precisa ter um corpo determinado, né? Você precisa ser um corpo magro. Quanto mais próximo assim, de uma juventude, melhor, né? Então, é uma pele muito jovem, um comportamento jovem também. Mas você também tem que ser... provedora, você tem que servir, né? Tem toda essa coisa do trabalho doméstico, que daí vai se misturando. Na minha trajetória, né, pensando essa coisa da feminilidade, eu passei por muitas etapas, assim, porque quando eu era mais novinha, na época do El Chan, que foi uma grande história, né, pessoal? El Chan e o 30 a mais. Eu era criança, moleca, gostava de brincar e fazer balé, mas eu gostava do balé pela dança, não era uma coisa da postura e tal, era dança. E aí eu comecei a dançar muito. Então eu dançava no concurso lá em Itaquaquecetuba, tem um lugar que chama Semi. A gente fazia um negócio que chamava Itaquá Faz o Show. Nossa. E a pequena Fabíola dançar o Tia do Havaí, o Tia não sei o que lá. Tinha, sei lá, extrovertida. 8, 9 anos, né? Teve o clone, a coisa da dança do ventre. A gente se interessou muito de querer dançar. E essa fase dos meus 9 até os meus 11 anos foi a primeira vez que eu tive contato com a violência de gênero, assim, explícita pra mim mesma. Porque aí você começa a perceber que os homens começaram a me colocar numa posição que não era de criança, que tava brincando e experimentando algo lúdico.
Porque começou a ficar um negócio meio sexualizado. Nossa, você tá grandinha, hein? Nossa, olha como tá diferente isso. E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu me retraí completamente. E foi bem na fase da puberdade, né? Quando o meu corpo começou a se transformar, tudo, eu falei, opa, eu tenho que esconder isso daqui. Porque se isso aparece muito, eu corro risco, né? Então eu tive uma adolescência com a minha feminilidade muito reprimida. Eu fui para um caminho assim da religião, aí encontrei na religião uma coisa assim de ser modesta, de me esconder, né? Porque eu sou um risco pro homem pecar se eu aparecer de uma outra forma, né? Então eu fui só resgatar isso lá na minha vida adulta. Eu passei desses 11 até os 19 anos neutralizando a minha feminilidade, né? Aí, nessa fase adulta, quando eu me dei conta disso, daí eu quis opor. Daí eu quis, também não vou usar maquiagem nunca mais. Não quero mais. Aí eu tive uma fase que foi muito boa, foi muito legal me experimentar, assim. E aí agora que eu tô, você falou dos 30 anos, né? Dos 25 pra frente, assim, que eu fui começando a integrar as partes. Pegar o que eu gosto, porque tem coisas que eu gosto. Hoje a gente tá aqui, a gente fez cabelo, a gente fez maquiagem. E eu gosto de poder fazer isso. Eu não gosto de ser obrigada a fazer isso. Sim, Mas eu gosto de poder, é gostoso. Mas aí sim, foi um longo trajeto. Acho que é até legal a gente contar, né? Cada uma de nós, como é que foi isso desse contato. Porque foi muito assustador ali naquela ocasião. E depois, no contexto da igreja, o que era feminino, o que era comunicado como feminino pra mim era submissão, cuidado, né? Então você tem que ser submissa e cuidar. E modéstia, né? E aí era um conceito do que é feminino. A gente estava se preparando aqui para o episódio, eu fui fazer uma pesquisa, né? Deixa eu ver o que tem de feminilidade no Spotify. E tem muita gente ainda falando desse discurso, da submissão, né? Desse cuidado doméstico e tal. Então, é legal a gente pensar como a gente vai passando por essas fases e eu acho que é legal a gente contar, né? Sim. Eu ouvir de você. Sim. Pode contar, Mai, como foi pra você? Eu acho que a Disney ferrou com a gente. Eita lasqueira, sim. Disney, maldita. Por que Disney? Por quê? Eu acho que a nossa geração tá nessa fase de que tinha essa coisa de que a menininha tem que estar com a perninha fechadinha, sentar bonitinha, Tem que esperar o fazer príncipe balé, salvar. tem que esperar o príncipe salvar, tudo isso. E agora acho que a gente tá descobrindo que não precisa. Né? E uma coisa interessante sobre feminilidade também, que eu tenho ouvido muito aqui no estúdio, voltando ao ensaio dos anos 50, né? Eu ouço muito as pessoas falando assim, nossa, naquela época que as mulheres se vestiam tão bem, né? Se valorizavam. Nossa, isso que era mulher de verdade, porque elas usavam saltos, se maquiavam. Aí eu falo, gente, mas tinha tempo, né? Geralmente as mulheres que tinham essa condição de se cuidar, fazer um cabelo, todo dia estar no salão de beleza, elas tinham um poder aquisitivo bom. Então elas tinham alguém para olhar os filhos e elas não precisavam cuidar da casa. Então, lógico que elas viviam impecáveis, né? A gente entende isso. Hoje em dia não dá. E é o que a Fabi falou, tudo bem, eu não preciso me sentir obrigada a estar todo dia arrumada, não tô todo dia assim. Só eu com as vezes Nenhuma de nós, inclusive, né? Então até ontem eu tava de coquinha no cabelo e sapatilha e suada, correndo aqui no estúdio, né, com as coisas, mas assim, não necessariamente você tem que estar na obrigação de estar ok o tempo todo. Mas o meu processo foi isso também, assim, adolescência pesadíssima, bullying. Eu não fui uma adolescente linda, não fui a mais popular, não fui a esqueci o nome dela, da Garotas Malvadas, Regina George. Você não usava rosa aos quartos. Não usava rosa aos quartos, não era. Então, assim, tinha vários apelidinhos na escola, e aí isso também vai macetando a nossa autoestima, e essa coisa de você, talvez eu não seja tão bonita, então eu vou ficar aqui na minha, não vou me arrumar tanto. Meu cabelo enrolado, não era o padrão. Eu estudava numa escola particular, então todas as meninas eram loiras, brancas e lindas, e eu com o cabelo enrolado. Então os meninos me chamavam de Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Era pesado. E aí, de repente, você vai se descobrindo e falando, eu sou bonita do jeito que eu sou, eu não preciso ser igual a outra, né? E aí, isso eu acho que vem com o tempo, com o amadurecimento também, né, da gente. E o 30 foi crucial. Virou 30 anos, virou a chave. Não, toquei o dane-se, não sei se pode falar. Toquei o foda-se.
E aí falei, não, ok, a gente tem que se amar do jeito que a gente é, do jeito que a gente tá hoje, sabe? E não ter que a busca por um corpo perfeito, por uma estética perfeita. Acho que não precisa, não. O meu processo, ele foi um pouquinho diferente. Quando eu era criança, eu era bem bonequinha, bem menininha, comportadinha, mas porque eu sou muito nerd. Então, a minha mãe me vestia com as roupinhas e vestidinhos, eu sempre gostei muito de vestidos, até hoje. Então, eu ficava lendo, eu ficava pintando, eu ficava desenhando. Então, quando eu ia no sítio da minha avó, eu até brincava, subia em árvore e tal, mas assim, dependia da roupa que eu tava, era muito como eu me sentia. Se eu me sentia bem, assim, eu falava, não, vai sujar meu vestido, vai estragar, não quero, né? Então, eu nunca gostei de muita muvuca, sabe? Então, eu brincava com primas específicas, eu gostava de brincar de Barbie, então, ou então de fazer jogos, né? Então, eu tinha esse padrão mais comportadinha, e aí era tida como a menininha fresca, né, da família, a fresca da família, mas também tinha isso de, a Priscila é a comportadinha, a Priscila é comportadinha. Então, havia uma comparação com as outras primas, né, que falava, nossa, fulana é muito moleca, olha só como a Priscila é, tem que ser como a Priscila. Eu não gostava dessa comparação, me incomodava muito, porque eu falava, mas eu não sou assim porque é o certo, é porque eu quero ser assim. E eu sou a única filha, né? Você conheceu minha família, né? Então, sou a única filha, eu tenho 3 irmãos, E eu sou a princesinha do meu pai. Meu pai, mesmo vindo de uma origem mais de roça, né? Mais rústica, digamos assim, num padrão mais conservador, o meu pai sempre me deu muito poder. Desde sempre, assim. O mundo é seu, você vai fazer o que você quiser com ele. Então, quando eu entrei na adolescência, né, que aí assim, meu corpo já mudou, né, então a gente vai tendo forma, né, o meu pai sempre falava, aqui é a sua casa, você se veste do jeito que você quiser. Minha mãe também sempre tinha isso, então, por exemplo, aí quando eu fiquei adolescente, aí tinha os olhares, né, aquela coisa de tia, aí tinha uma tia específica que ela falava muito pra minha mãe, né? Nossa, mas olha o jeito que a Priscila tá vestida, os shorts dela tá muito curto. E aí meu pai sempre falava, Priscila veste do jeito que ela quiser dentro de casa. Então, como eles me davam esse poder, eu levei esse poder pra vida, sabe? Então, assim, quando alguém vinha me criticar de alguma forma, eu não aceitava de jeito nenhum, sabe? De falar assim, nossa, mas você não acha que tá muito curta essa roupa? Ah, mas tá curta por quê? Com base em quê? Qual é a regra desse lugar que eu não posso usar isso, sabe? E aí, isso foi bom e ruim, porque aí, por um lado, eu não me protegi, então eu me expunha muito. Então, assim, aconteceram situações onde eu me expus de uma maneira que foi desnecessária. Hoje eu vejo que não precisava eu ter levantado esse embate, mas por outro, eu me defendia e defendia quem eu era. E eu podia ser do jeito que eu quisesse ser. A questão do assédio é muito colocado pra gente ainda, assim, você tem que ser grata que você é assediada, né? Estão reparando em você, né? Eu ouvia muito isso, então, até bem novinha, assim, tenho algumas memórias de umas situações, assim, que eu falo, gente, como assim? Isso é gravíssimo, né? Isso é difícil. De assédios diversos, assim, e assim, situações onde você fala assim, cara, isso é abuso, né? Isso, a pessoa tá invadindo o meu espaço, né? E aí eu sempre também fui muito impositora, no sentido de, tipo, não, sai daqui, para, né? Não quero dessa forma, de xingar. E aí era isso, né? Nossa, mas você é grossa, eu só tô te elogiando, né? Nossa, como assim você não aceita meu elogio? Mas aí eu pensava, não, tá invadindo meu espaço demais, não é elogio. Mas aí era isso, nossa, você não é grata para os elogios dos homens, né? Você tem 15 anos, um cara de 35 tá elogiando você tem que ser grata ao elogio. Nossa, eu estou olhando você. Nossa, de que adianta? É bonita, mas não é bem educada, é grossa, né? E aí eu comecei a ter essa questão. Quando eu entrei na vida adulta, eu tive várias fases de corpo, né? Então, mas assim, mesmo as fases que eu tava mais magra, eu sempre tive peito e bunda. Então isso chama a atenção de uma certa forma. Então, é isso, a mulher tem que se cobrir. A mulher só pode se mostrar se ela for bem magra. Ela pode usar um decote só se ela for bem magra. Se ela não tiver peito nenhum. Ela pode usar um shorts curto se ele ficar larguinho nela, né? E eu sempre tive pernão, então foi algo que, nos lugares que eu trabalhei, por exemplo, eu fiz tatuagem na semana que eu fiz 18 anos.
tatuagem na panturrilha. Bem rebelde, né? Preciso me riscar. E aí, vestido sempre foi uma questão dos meus trabalhos, assim. No meu atual trabalho, não, né? Porque acho que já, enfim, mudou tudo. Mas quando eu entrei no hospital, era muito... Nossa, mas você não pode mostrar tatuagem. Aí era essa a desculpa. Você não pode mostrar tatuagem. A tatuagem é na panturrilha. Você não pode mostrar tatuagem. Aí eu falava, tudo bem, eu uso vestido longo. Eu gosto de vestido de um modo geral. Só que aí o problema que eu fui vendo não era a minha tatuagem na panturrilha, era eu usar vestido, porque ele marcava meu corpo. Mesmo eu usando jaleco para trabalhar, marcava meu corpo de uma certa forma. Então eu entrei em muitos embates desnecessários, de cadê a regra que não pode usar vestido? Aí quando vinha regras explícitas lá, tem que usar até a altura do joelho. Eu usava na altura do joelho. Aí falava, mas não pode. Mas não pode por quê? Ela pode, por quê? Porque eu tenho bunda e ela não tem? Qual é o problema? Então... Você questionou. Sempre questionei muito. E aí acho que ao longo do tempo a gente vai aceitando quem a gente é, vai fazendo as pazes com, acho que com a população de um modo geral, de entender que o olhar do outro, o julgamento do outro é sobre isso, né? E que a gente não vai ter esse controle. Sim. E é uma coisa importante da gente entender que esses recortes vão se desenhando, né? Você foi falando de ser uma mulher curvilínea, aí tem toda essa coisa que para uma mulher magra é diferente. Aí a gente vai colocando os recortes raciais também, aí a gente vai colocando recortes de classes, e aí essas violências, imposições, esses assédios e abusos vão também tendo essa configuração, e no fim sobra para a própria mulher ter que reconstruir a relação dela, né? Então eu vejo muito isso na terapia, eu fico sempre refletindo. Quando você atende homens, assim, você lida com uma variedade de temas. São vários temas, às vezes relacionamento, varia. Mulheres, a gente inevitavelmente passa por 2 temas: imagem e relacionamento. Sim. Não é sim, inevitavelmente. Sim. Porque é estrutural, porque essa é uma expectativa estrutural para todas nós, né? E a gente redescobrir como a gente quer vivenciar isso é um baita processo difícil, né? Então eu acho que o interessante da gente falar sobre isso não é que existe uma forma de ser feminina, né, Pri? Eu acho que a nossa ideia de conversar hoje é assim, qual é a sua forma e o trabalho que você precisa fazer para reconquistá-la. Porque por um tempão, principalmente na adolescência, ela fica ali na mão do outro, que é isso, né? O que eu posso vestir, o que eu não posso, é o outro que vai definindo. Para agradar o outro. E aí a gente precisa retomar, e retomando a gente vai curando essas dores também, porque elas vão ficando pelo caminho, né? E aí eu acho que é importante também a gente lembrar que é um processo meio longo também, né? E é de altos e baixos. A turma quer 30 a mais. Aí a gente tá falando já assim, Sim. depois de um tempo trabalhando isso, né? Porque você falou, o 30 foi uma virada de chave para você, né? No geral, eu percebo isso com as mulheres que eu atendo também, assim, é um trabalhão. A gente fica um tempo, né, lapidando aquilo, né? Porque a mulher não pode envelhecer além do Também, todo. nossa, ainda tem isso. Então a gente vai percebendo, né? A gente... O nível de assédio que a gente recebe quando a gente é mais jovenzinha, que é produto de desejo, ele vai diminuindo ao longo do tempo. E aí, por um lado, você começa até a questionar, né? Já tive umas conversas dessa com amigas, né? De questionar assim, né? Mas que interessante esse movimento, né? Então, a mulher jovem, ela é um objeto de desejo, a mulher mais velha, ela não vai mais tendo tanto esse lugar de destaque. E aí uma experiência que foi super marcante pra mim, de todos os meus ensaios, assim, eu tenho amor por todos, assim, mas o ensaio sensual que eu fiz com você foi tão incrível, porque assim, o que é sensual? E aí a barreira, sensual, vulgar, né? Que aí tem muito isso, né? De a mulher de antigamente, ela era mais bonita porque ela se cobria toda. Sim. A mulher de agora que mostra a pele, as pessoas têm horror a ver pele, né? É vulgar. Aí é vulgar. E aí, assim, quando eu fiz esse ensaio com você, acho que você deixa a gente tão à vontade pra gente ver beleza em todas as marcas, né? Em todas as curvas, em tudo. É justamente isso, é se apropriar, assim, a minha sensualidade, ela vai além do outro, ela é minha, né? Ela não é sobre alguém, ela é sobre mim, é sobre como eu me vejo, como eu me sinto. Né? Uma expressão isso. Mesmo o seu ensaio ficou tão lindo, e é uma coisa, como eu falei, né, é uma coisa que me agrega também, porque me ensinou também a ver a Pri com uma segurança ali, de vou fazer um ensaio sensual, e isso também me traz
uma segurança também de falar, legal, é isso, tem que ter, né? Todo mundo, todos os corpos, todas as mulheres, todas as idades. Não precisa. E é isso que eu passo aqui também com as meninas, com as clientes que vêm. Acha que tem que ser a novinha. Ah, eu já tenho 60 anos, eu já passei da idade de fazer ensaio. Não, pode. Todo mundo pode. Todas nós podemos ter esse momento de descoberta. E todas as fases também. Mas é bem isso mesmo, eu acho que a gente tem que se aceitar e o ensaio é uma coisa de também trazer esse outro olhar, assim. E de resgatando, né, Resgatar. aspectos. A própria questão da sexualidade, eu acho super legal falar do ensaio sensual, porque também, no começo, geralmente ela fica pra fora, fica voltada pro outro. É o outro que vai contando, né, olha, agora você já é... E às vezes antecipadamente, né, você já é um ser sexual e a sua sexualidade tem que ser assim, assim. E depois a gente precisa entender, tá aí eu, né, como eu quero ter contato com esse corpo, né, e tudo mais. Como que foi pra você, Mai, e com essas personagens, essas pessoas que você foi acolhendo, percebendo essa retomada do que é sensual para a pessoa? Eu acho que é um processo juntas, assim, eu com a pessoa e ela. Eu sempre que eu fotografo, eu mostro a câmera, né, a foto na câmera pra ela se ver, porque às vezes ela acha que ela tá. Essa é a ideia, eu acho, que passa na cabeça da pessoa que tá sendo fotografada. Nossa, eu tô ridícula. Nossa, eu tô fazendo uma pose aqui, eu tô ridícula. Tá marcando todas as gorduras localizadas. Ai, minha barriga tá muito em evidência. Ai, meu braço. E aí quando eu mostro, a pessoa. Nossa, legal. E aí ela vai ganhando uma segurança e aquilo vai melhorando até. Eu sempre falo, as primeiras fotos dos ensaios sempre são mais duras e as últimas a pessoa já tá mais relaxada. Porque eu vou sempre mostrando pra ela e ela vai ganhando essa segurança, assim, de que tá bonito, sim, você não tá ridícula. E é arte, né? Assim, acho que dá pra falar de arte também. Seu trabalho, a Mai é uma artista, né? É o seu trabalho, o seu olhar, a sua sensibilidade, eu acho que faz diferença. Como que é isso pra você, assim? Você estuda sobre... acho que a impressão que eu tenho de você é que você tem esse olhar na vida. Você vai nos lugares e você olha, assim, sei lá, a frestinha da janela e você vê beleza e vê a essência disso. Como Sigam mais cabelo pra vocês saberem do que a gente tá falando. Sim. Eu acho que é meio natural, assim mesmo. Eu estudo, lógico, eu tento me aprofundar em coisas. Tem muito agora se falando sobre arquétipos, eu ainda não estudei sobre, mas eu vejo que tem muitos fotógrafos que usam isso. Questão de linguagem corporal e tudo, mas eu acho que eu tento, não sei explicar, eu acho que é meio natural, assim, eu vejo a pessoa e eu falo, putz, talvez esse ângulo dela fique mais bonito, uma luz aqui tá bonita, lá, e aí eu vou fazendo, assim, naturalmente. Mas é muito também, eu gosto de ter a troca, por isso que eu acho que é a questão da experiência mesmo. Porque a pessoa chega, a gente troca uma ideia, eu tento entender quem é ela, quem é a pessoa, qual a história dela. Isso faz toda a diferença na foto, não é só a foto, né? Não é, quando eu não conheço a pessoa e ela chega aqui, eu não sei nada dela, eu tento extrair um pouco, mesmo durante o ensaio, para entender mesmo quem é aquela pessoa, né? Se ela é mais bruta, se ela é mais séria, ou se ela é mais descolada, mais espontânea, se ela é mais menininha, se ela é mais relaxada. Então, assim, tem várias personalidades, né? Então eu tenho que ter essa conversa pra eu entender. E aí eu vou lendo a pessoa. E aí eu faço a foto pra tentar extrair o máximo dela, assim, do melhor dela. Eu achei interessante que você falou que é um olhar terceiro, né? Aí eu acho que o seu olhar, como a Pri falou, é um olhar sensível para perceber esses ângulos. E é um exercício pra gente, né? Porque tem essa questão da imagem, né? Porque é complexa. A forma como a gente constrói a nossa autoimagem parece uma coisa muito simples, né? Mas é um processo complicado pro cérebro, assim. Imaginar, né? Eu tô aqui falando, eu tô imaginando que eu tô projetando uma imagem pra vocês. Depois que eu assistir, eu vou perceber que não necessariamente foi assim. E aí, a gente pode acontecer um distanciamento dessa projeção interna com o que é percebido, que é o que a gente vai chamando de dispersão de imagem, né? Uma coisa que eu sempre sugiro, assim, quando pacientes estão falando disso, né? Eu tenho muita dificuldade de me perceber bela ou de me perceber bem. Eu sempre falo, olha, faz uma foto com um fotógrafo profissional. Porque é um conjunto. É a iluminação,
é a forma como você se posiciona. E no fim também é um emprestar do olhar, assim, sabe? É um outro falando assim, olha como eu posso te ver. Sim. Da onde eu tô te vendo, tá tão bonito, tá tão belo. E aí quando você vê, você fala, nossa, não sou eu, mas na verdade é só o outro Um outro ângulo. te presenteando ali, assim, olha como você pode ser vista. E você pode ser vista assim por você também. Mas às vezes, dependendo do que a gente foi vivenciando, vai criando um abismo, né, Pri? Até você falou do ensaio pós o aborto, existem experiências que podem trazer, né? A maternidade também é uma experiência assim, a gente tem um episódio sobre maternidade, a Patrícia trouxe muito essa coisa de em algum momento ela se olhar no espelho Você conhecer mulher, só se via mãe. A Vitube até tem feito um trabalho Vitube sobre isso, maravilhosa, né? Nunca achei que eu fosse gostar da Vitube, uma Vitube maravilhosa. E assim, são experiências que podem trazer esse tipo de ruptura, de você perder a perspectiva de quem você é. E eu acho que um recurso, por exemplo, como fazer um ensaio com um fotógrafo profissional, com esse olhar, sensibilidade e acolhimento, é um ótimo start, né? Pra reconstruir. E aí, como você colocou, é uma reconstrução, porque a gente aprende, né? A gente é produto do nosso ambiente, das nossas experiências. Então, a gente aprende o que é belo. A gente não desenvolve o conceito de belo a partir da nossa perspectiva. A gente aprende o que é belo a partir da perspectiva social, né? Influência da cultura mesmo, né? Então, a nossa cultura modela o que é belo, o que a gente tem que achar como belo. E aí é legal que ao longo da vida a gente vai testando isso, né? Mas isso não é tão belo assim, né? Ou então, mas por que isso não pode ser belo, né? E aí eu acho que ao longo da vida, né, quando a gente vai buscando uma desconstrução, né, de autoimagem, com os nossos pacientes a gente traz muito isso, né? De quando a pessoa fala, eu não me acho bonita, eu sempre falo, mas o que é que tem de feio em você? E aí a pessoa vai trazendo lá um checklist dentro dos padrões sociais. A gente, assim como a gente aprendeu a construir isso, a gente pode desconstruir isso e aprender um novo conceito de belo, né? Eu acho que a fotografia, né, ela traz muito esse aprendizado na prática, é testagem, né? Assim, a pessoa está testando na prática se ela realmente não tem uma imagem que é bela de fato, né? E até o nosso próprio olhar. A gente está buscando um senso estético, não só de fisicamente, né? Mas assim, de, sei lá, de espaços e adornos e casas e carros e afins, assim. Esse senso estético é algo que ele vai sendo modificado também, né? E a gente vai abandonando um pouco desse senso estético. O que você colocou das princesas da Disney, né? Que elas são lá as impecáveis, né? Era o conceito de belo. Eu acho que a própria Disney tá trazendo agora uma nova releitura, né? Tipo, a Moana não usa salto alto, né? A Valete tem um cabelo cacheado. Não precisa de um boy. Né? Não, a Elsa não tem um boy, exatamente. Porque a motivação dos filmes da Disney é sempre o príncipe encantado e ter a vida perfeita. Não precisa, né? A vida não é perfeita. Não, e é isso que é interessante da vida, né? né? E eu acho que limita as possibilidades de ser, né? Porque daí se o que a gente pode ter como referência de ser bem-sucedida é ser bonita de um determinado jeito, casar com uma determinada pessoa, você tá limitada a uma possibilidade. Não sei, gente. Você pode ser feliz e ser você e ser bela de muitas formas, né? E tem pessoas que são interessantíssimas, que elas não atingem lá o checklist da beleza padrão Se afasta social. até às vezes, né? Eu sou bem avessa a padrões. Não, é uma pauta muito atual de hoje em dia, essa coisa de falar de padrões, né? Mas eu sempre fui diferente. Eu sempre, desde criança, eu gostava de ser diferente. Fazer coisas diferentes. E aí minha profissão também me abriu porta pra isso, pra eu querer fazer diferente. Um fotógrafo fazia de tal jeito, então eu vou fazer diferente. Sempre que gostei. E ser diferentona. Mas hoje em dia isso é muito pauta, né? Você falar sobre padrões. E eu acho que as pessoas... É uma conversa que eu tive com meu marido esses dias. As pessoas estão muito preocupadas no que a influencer tá usando. Com quem que ela casou. É um cara assim, né, padrão. E aí eles fazem as mesmas coisas. Eles têm as mesmas rotinas. As pessoas querem viver a vida do outro porque ela acha que aquilo é sucesso. E por que não fazer o que ela quer, o que ela gosta, gostar da música que ela gosta, sabe? Eu vejo muito isso também aqui, assim, com pessoas que às vezes eu pergunto, uma música que você gosta, põe o que você quiser. Tipo, mas o que você gosta? Quem você é? Né? Então eu acho que as pessoas vivem muito, é isso que ele falou, vivem muito o outro. O
que a pessoa tá fazendo, e influencer, esse mundo de influencer também, eu acho que tá muito... perde a personalidade um pouco, todo mundo igual, harmonização facial, Tá tudo igual. Tá todo mundo igual. Padronização facial. Padronização facial, facial. todo mundo com a mesma cara. Os dentes, né? A lente de contato nos dentes. Tá todo mundo com a mesma cara, todo mundo fazendo as mesmas coisas, todo mundo tem a mesma rotina, o mesmo carro, o mesmo tom de loiro, de cabelo, sabe? É tudo muito igual. Uhum. Então eu tento o máximo fugir disso, assim, sabe? Eu, falando pessoalmente, assim, cada um, mas eu tento fugir o máximo de ser igual ao outro, sabe? E eu acho que a nossa regra de comparação nunca é justa, né? Quando a pessoa se compara com o influencer, ela tá pensando assim, no dinheiro que ela tem, no tempo que ela tem, no suporte que ela tem. Nunca é justa a regra de comparação. Sim, sim. E talvez ela vê uma felicidade, um sucesso que não existe. Às Sim, vezes ela não é feliz no casamento. Sim. Mas ela mostra isso nas redes sociais. Mas às vezes não é a vida perfeita dela. Sim. E por que você acha que a vida do outro é perfeita? Você quer ter uma vida igual? E aí, sabe? Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida normal, com um boleto pra pagar, né? Mas a pessoa quer ter a vida da princesa da Disney. Sim. E eu acho que essa discussão do padrão é muito importante, muito interessante. Geração Z, tô falando com vocês. Chega aí. A gente tá... Eu acho que a nossa geração começou um pouco esse confronto, né? Do que é padrão, a gente quer poder ser mulher da forma que a gente quiser, ser homem da forma que a gente quiser, tal. E aí eu acho que nós temos agora uma geração que consegue fluir melhor, mas quando a gente põe esse recorte da rede social e da tendência, vocês estão repetindo a mesma coisa. A diferença é que vocês acham a gente brega e vocês modernos. Mas vocês estão também, né, nesse processo isso. de trend, de O que tendência. tá hype. Então, assim, é interessante, né? Eu acho que a rede social, ela traz pra nós um cardápio de inspiração muito legal. Eu gosto muito de seguir pessoas que eu sinto que tem algum alinhamento ali. Então, por exemplo, roupa. Quando eu tô numa fase assim, tô numa fase desse estilo, eu gosto de ter ali perto de mim pessoas que fazem uma combinação mais ou menos do que eu tô gostando, do que eu tô curtindo, porque daí me inspira. Mas inspiração é uma coisa, tendência eu acho que é uma outra coisa, né? A gente tem que dar uma pensada sobre isso, né? Por que você tem que usar aquela sandália que é feia, mas tem que usar Sim, porque tá na porque é moda? tendência, né? Sim. Então, eu acho que a gente, essa questão de desconstruir o padrão também precisa entrar no comportamento de rede social. Ou roupa desconfortável só porque tá em Só alta. porque tá. Ou também uma roupa que não expressa você, mas é a tendência e é a desconstrução. Aí a desconstrução do padrão vira um padrão. É isso que eu tenho visto muito, né? Exato. Não, eu tô aqui para desconstruir, mas tá tudo Você tem que frequentar num lugar que você não gosta, que você não se sente confortável Pra porque se o lugar. encaixar. Isso. Eu acho que as pessoas têm a necessidade de se encaixar em caixinhas, né? Se colocar em caixinhas. Mas eu lembro que meu marido usa barba e tal. E aí eu lembro que uma vez falaram pra ele assim, você tem todo o estilo hipster. Ele, quê? Na época nem se falava tanto em hipster. Aí ele, o que é isso? Esse estilo meio lenhador. Mas por que tem que entrar numa caixinha? Tá, você usa barba, você tem que ter o estilo hipster. Não, eu só uso barba, porque eu gosto de usar barba. Sim. Então é muito isso, sabe? Você faz assim, então você se encaixa na caixinha do clubinho, sabe? Todo mundo tem um clubinho, acho que o ser humano tem a necessidade de ter um clubinho. Você se sentir pertencente, né? Sabe? O clubinho do ciclista, o clubinho da pessoa que vai ao crossfit, o clubinho da pessoa... E não pode transitar pela vida, né? Sim. Eu acho que padrão de alguma forma, influência cultural sempre vai ter, né? Mas é que eu acho que a gente precisa resgatar mais a autenticidade. Sim, isso foi uma questão pra mim em terapia, porque eu nunca me senti parte de nenhum clubinho. E aí, como todo mundo faz isso, né? E aí eu sempre achava que eu era diferente das pessoas, também sempre fugi do padrão. E aí isso foi questões de muitas sessões de terapia, assim, de falar, eu não me encaixo em lugar nenhum, eu não estou em lugar nenhum. Me senti ET várias vezes, porque eu falava, sei lá, no meu grupo de amigos eu sou a mais nerd, no meu grupo de pesquisa eu já estudo menos, já estudo pouco comparado com o que eles fazem. Então eu publico pouco, eu saio pouco, eu vejo pouco os meus amigos, eu vejo pouco a minha família, eu trabalho muito, então tem muita coisa assim de autocobrança, de eu não consigo estar em todos os lugares, acompanhar todas as tendências. E aí, assim, quando eu consegui
entender que eu sou uma única pessoa e que eu vou transitar por todos os grupos, e que legal que eu tenho fluidez e flexibilidade para transitar por esses grupos, isso me deixou um pouco mais confortável, sabe? Em ser quem eu sou. Mas é altos e baixos. A pessoa também tá vendo a gente aqui agora e pensando, né? Nossa, elas estão tão bem resolvidas, né? Elas estão com a autoestima em dia. Gente, não é assim mesmo, assim. Recortes, hein, pessoal? É um recorte. Sim, nós temos as nossas vulnerabilidades, né? A gente tem problemas com a autoimagem às vezes, né? Às vezes a gente não tá se sentindo interessante, às vezes a gente se sente o cocô no cavalo do bandido. Ou a mosquinha que tá em cima do cocô também. Sim. Então é legal que a gente possa entender que tudo bem, né? Que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tipo, essa coisa mesmo da alta autoestima, autoaceitação, aceitar o corpo, tudo bem. Tem dia que eu acordo também e falo, nossa, hoje tá difícil. Mas tudo bem. Acho que o ser humano tem altos e baixos, né? O ser humano tem essa oscilação de humor. Mas eu acho que a grande questão pra gente conseguir sobreviver é aceitar esse tudo bem. Não tem que estar bem o tempo todo, né? Entender que tem esse processo. Aí eu acho que a gente fica um pouco mais tranquila também. Sim. Tipo, hoje eu não tô legal, mas é hoje. Amanhã eu tô melhor. Sim. Né? Fases da vida. E aí uma coisa que eu recomendo pra todos vocês, assim, né? Caminhando pros minutos finais da nosso episódio maravilhoso. Né? Faça terapia, com certeza. Número Mas assim, façam conexões com pessoas que te inspiram. Sim. Né? Porque eu acho que quando a gente se conecta com pessoas que nos inspiram, não assim, as influencers, assim, você pode se conectar com influencer? Pode, mas assim, se conectem com pessoas reais que te inspiram. Gente que tá próxima, sabe? Gente que você admira. Tá na mesma frequência. Sendo gente como a gente, porque isso faz toda a diferença. Então, enalteço aqui o trabalho da Mai como fotógrafa, Sim. que é maravilhosa. Eu sou cliente eterna, vou fazer ensaio uma vez por ano pra sempre. Enaltecemos também a Edi, né, que é da Jolie Boutique, que nos veste, né, que faz a gente ver que existem vários corpos e vários modelos de roupa que podem valorizar os nossos corpos. Também agradeço aqui o ateliê Caroline Modinger, que ela faz os meus cílios e sobrancelhas, da Fabiola também. Então, sigam o ateliê Caroline Modinger. E a Edi e a Carol também tem episódio. Volta aí se você não assistiu, né, da primeira temporada. A Carol falou pra gente sobre beleza, né, justamente, que é o que a gente tá falando um pouco hoje, né, que ela realça a nossa beleza dos olhos, né, e a Edi participou do nosso episódio sobre luto, falando um pouco da experiência dela em assumir a Jolie Boutique, né, como um trabalho, né, como uma carreira profissional. E hoje a gente tá aqui com a Mai também, e eu acho que essa sororidade, né, que é possível quando a gente estiver se conectando a outras mulheres, também é uma forma de resgate do feminino, né, da nossa feminilidade. Eu acho que pra gente acabar, seria legal cada uma de nós aqui responder o que é feminino pra vocês hoje, 2023. 2023, daqui a um ano, vocês voltarem, talvez a gente tenha aumentado a lista, né? Mas vamos começar, Pri, o que é feminino pra vocês, assim? Pra mim, o que é feminino eu acho que ser mulher é algo muito incrível, sabe? Eu jamais queria ter nascido homem, mesmo com todos os desafios que é ser mulher, mas eu jamais queria ter nascido homem. Eu acho que ser feminino é você assumir ser mulher, porque assim, ser mulher é uma coisa que a gente tem que assumir mesmo, enquanto eu sou dona de mim, eu me aproprio de mim, eu me aproprio da mulher que eu sou. Então, eu acho que ser feminino é ter coragem de assumir a mulher que você é, com os seus desejos, os seus medos, as suas vulnerabilidades. E pra você, Mai, o que é ser feminino? Nossa, é difícil essas perguntas, me deixam muito filosóficas, né? Eu acho que o feminino é muito relativo, como a gente falou, né? Porque não necessariamente você tem que ser a menininha. Mas eu acho que hoje, pra ser mulher, eu acho que além da força, tudo, mas eu acho que, eu não sei se flexibilidade é a palavra, mas a mulher se encaixar em tudo. Ela pode ser a fodona, ela pode ser a sensível, ela pode ser a mãe, ela pode ser a empresária, e talvez o homem não consiga ter tanto, porque o homem não pode chorar, o homem, isso também tá se construindo, né? Mas eu acho que a mulher consegue se encaixar em várias vertentes, em várias coisas. Sim. E pra você, Fá, o que é ser feminino?
eu acho que depende da mulher que a gente tá falando, né? Mas eu acho que tudo pode ser feminino, né? Eu acho que o trabalho pode ser, né? Você ser uma empresária, você ter seus negócios, como nós estamos aqui falando hoje do nosso trabalho também. Eu acho que também faz parte da feminilidade a sensibilidade, mas também aprender a se endurecer um pouquinho quando for necessário, isso também é feminino, né? E eu acho que também faz parte da feminilidade essa fluidez que a gente está falando aqui, né? Apesar de a gente estar falando de um recorte específico, mas no final das contas a gente constrói a nossa própria forma de ser mulher, né? Eu venho de uma família, eu sou caçula de 2 irmãs, era a casa das 4 mulheres, e o meu pai, tadinho, sobrevivendo lá, e eu tenho muitas referências de feminilidades muito diferentes, né? Então, desde a minha avó, a minha mãe, que já era uma pessoa diferente, as minhas irmãs, nós somos diferentes entre nós, então eu acho que tudo isso pode ser feminino, né? Desde que não te oprima, desde que não seja algo que te faça sofrer, se te faz bem e é seu, pode ser uma feminilidade, né? É um aspecto da sua feminilidade, né? Sim. Episódio perfeito! Eu queria ficar aqui mais 20 horas falando com Eu a queria Mai. agradecer, de verdade, eu tô muito feliz pelo convite, por esse bate-papo gostoso, de vocês estarem aqui. Obrigada de verdade, tô muito feliz. A gente tá muito feliz também. A gente agradece muito você ter aceitado participar com a gente. Com certeza. Foi uma conversa riquíssima, né? Foi uma delícia. E nesse espaço maravilhoso, né? Então, pessoal, sigam a gente aí. Quem ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, rapidinho, vai aí, se inscreve, isso ajuda na nossa divulgação. Compartilhe o episódio também. Nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, @mecontaseuprocesso. E Mai, conta pro pessoal como que eles podem te encontrar, te contratar, enfim. Tem vários Instagrams, né? Sim. Tem o Instagram mai_rabelo_fotografia, que é onde eu posto tudo. Ensaios corporativos, casamento, tudo mais. E tem o Pinups, @pinupsmairabelo, que é sobre o ensaio retrô aqui do estúdio. E o WhatsApp, passo o número também. Uhum. É o 986008407. Nós vamos deixar todos os links para vocês aqui na descrição também, né? Mas muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Que delícia Mai. esse episódio. E obrigada, gente, pela participação. Até o próximo. Até o próximo.